Ó Deus, que nos alegrais com a comemoração de Santa Joana d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração a Santa Joana d'Arc, de quem falaremos no vídeo de hoje. Eu sou a Viviane Ribeiro e este é o nosso canal, A Hora Católica. Joana nasceu no ano de 1412, num vilarejo chamado Domremy, pertencente ao Ducado de Lorena, lá na França. Ela era filha de camponeses trabalhadores e honrados. Ali ela viveu a sua infância como qualquer outra menina de sua idade. Ocupava-se de trabalhos domésticos e, às vezes, pastoreava rebanhos de ovelhas do seu pai. Desde sua infância, Joana demonstrava uma piedade singular. Sentia-se atraída à contemplação. Gostava de subir a lugares elevados para poder contemplar o panorama. Gostava muito de participar das celebrações na igreja e teve grande interesse em aprender o catecismo e a doutrina católica. Aos 13 anos de idade, Joana começou a ouvir uma voz que lhe orientava no caminho de Deus. Ela mesma narrou estes fatos com muita simplicidade. Ela disse assim: quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvi a voz de Deus que veio ajudar-me a me governar. E ouvi a voz do lado direito, quando ia para a igreja. Depois que ouvi essa voz 3 vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Há um detalhe muito importante nesta fala dela. Segundo ela mesma, a voz veio para ajudá-la a governar a si mesma. Ou seja, o anjo de Deus ensinava a adolescente Joana a ter autodomínio, um fruto do Espírito Santo. Por 75 anos, a França sofria muito vivendo a chamada Guerra dos 100 Anos. Tal guerra se dava contra a Inglaterra. A França, então, um dos grandes países católicos, sofria a tentativa de invasão por parte dos ingleses desde o ano de 1337. A França, por sua vez, vinha dividida por discórdias internas e queda na moral e na religião. No ano de 1420, o rei francês perdeu o trono para o rei inglês e a França corria o sério risco de deixar de existir como um país. Ao completar 17 anos, a voz vinda do céu avisou a ela que sua hora de agir havia chegado. Então, o que ela fez? Saiu da casa de seus pais e conseguiu convencer um capitão francês chamado Roberto de Baudricourt a levá-la até o rei não empossado da França, Carlos VII, que estava em Chinon. Joana dizia ser da vontade de Deus que Carlos recebesse a coroa e que ela, Joana, tinha sido chamada para liderar os exércitos da França na expulsão dos ingleses. Depois de superar grandes dificuldades, Joana chegou à corte real. Era o dia 6 de março do ano de 1429. Para testar a veracidade do que ouvira dizer sobre Joana, o rei disfarçou-se na sala e colocou um falso rei no trono. Quando Santa Joana foi apresentada ao falso rei, o que ela fez? Nada. Não deu a ele nenhuma importância. Mas, imediatamente, passou a procurar entre os presentes no recinto até encontrar o Carlos, o verdadeiro rei, que estava escondido
num cantinho. Fixando nele o olhar, fez-lhe a devida reverência e disse: Muito nobre senhor rei, aqui estou. E fui enviada por Deus para trazer socorro a vós e ao vosso reino. Todos os ali presentes, obviamente, ficaram assombrados e aclamaram calorosamente a jovem e Santa Joana. Depois de ouvir atentamente Joana, Carlos VII colocou os exércitos franceses à disposição dela. E ela partiu, liderando os guerreiros para as batalhas decisivas. A presença de Santa Joana, virgem, cheia de inocência, sabedoria e força, impunha grande respeito e dava novo ânimo àqueles soldados. Como medida de união, ela proibiu a bebida alcoólica e também os jogos entre os soldados. Além disso, os convenceu a se confessarem e também comungarem para enfrentar os ingleses com o poder de Deus. Os conselhos de guerra de Santa Joana nunca falharam, deixando grandes generais cheios de admiração. Sob sua liderança, os exércitos franceses acumularam vitórias importantíssimas. Em meio às batalhas, ela sempre portava um estandarte com a imagem de Cristo e os nomes Jesus e Maria. Graças a Santa Joana d'Arc, o ideal de unificação renasceu na França, assim como a esperança de reconquistar o que havia sido perdido para os ingleses. Por este motivo, o povo não se cansava de manifestar gratidão e apoio a ela. Foi graças à liderança de Santa Joana d'Arc que Carlos foi coroado em 17 de julho de 1429. Ela estava lá, a seu lado, portando o seu estandarte. Embora alguns territórios estivessem ainda sob o domínio inglês, o reino da França tinha sido restaurado graças a ela, Santa Joana d'Arc. Bom, mas a ingratidão pairou, e Carlos VII, sentindo-se firme e poderoso no trono, esqueceu-se da gratidão que devia a Santa Joana d'Arc e a abandonou. Ela, por sua vez, continuou a luta por amor a seu país e para ver o seu povo livre dos sofrimentos impostos pelos ingleses. Assim, na tentativa de salvar a cidade de Compiègne das mãos dos ingleses, ela acabou presa e levada a um falso tribunal de inquisição, chefiado por um bispo corrupto, que recebera uma grande quantia para condenar a santa. Assim, apesar da defesa feita assombrosa pela própria Joana, inspirada por Deus, sem um defensor do Estado a que tinha direito, ela foi condenada por bruxaria e também heresia. E a condenação também chegou. Infelizmente, Santa Joana d'Arc recebeu a pena de ser queimada em praça pública. Aconteceu no dia 30 de maio do ano de 1431, quando ela tinha somente 19 anos. Amarrada no meio das chamas, com os seus olhos fixos em seu crucifixo, ela entregou sua vida sem esmorecer, cumprindo sua missão e afirmando crer naquela voz do anjo que guiou seus passos e libertou a França através dela. E esta foi a história de Santa Joana d'Arc. Ficamos por aqui e eu, obviamente, desejando que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria!